Olá, tudo bom contigo? Vamos à segunda parte desse processo, né, de conselhos para o Enem desse ano e hoje a gente fala sobre as redações que os temas que eu acho que podem cair. Andei bibliotando um pouco pela internet e entre todos os que eu achei, eu dividi um pouco entre os que eu acho muito prováveis e aposto forte e os que eu não acho tão prováveis assim, mas que recomendo dar uma pequena olhada pra gente não acabar topando com o problema. Ok, então a primeira mudança que teve na redação desse ano é que o vestibular ele vai ser prestado, o Enem no caso, pela VUNESP, que é a mesma que se encarrega das provas do vestibular da Unesp, né, que é da Universidade de São Paulo, que é diferente do Enem, todo mundo já sabe. Então o que é que a gente tem que pensar sobre esse novo processo? Eu acho que não tem que temer muita coisa não, mas principalmente a gente vai ter que trabalhar muito o como. Na hora de você fazer a redação, você vai ter que cuidar do pra quem, por quê, como chegou a isso. Então você vai ter que defender seu argumento baseando muito nisso. Em jornalismo a gente chama dos 6 Ws, que são as informações básicas que tem que aparecer no começo de uma notícia, em que você tem que respeitar essa norma para que a pessoa se situe. Então, eu acho que se você usar o seu argumento baseado nessa questão do como, porquê, para quem, vai ser muito mais fácil de defender. Sobre os temas, o Enem ele costuma tratar muito mais sobre minoria, então eles já fizeram sobre criança com publicidade, já fizeram sobre intolerância religiosa, sobre a violência doméstica, machista, já fizeram sobre também o racismo. Então a gente tem que focar muito nas minorias. Sobre o que ele vem falando muito de minorias ao longo desse ano de 2017? Índios e a comunidade LGBT. Então, minhas apostas fortes são essas: índios e comunidade LGBT. Não quer dizer que outras minorias, como por exemplo pessoas deficientes, cadeirantes, né, que tem todo o processo da mobilidade urbana, etc., não quer dizer que essas minorias não entrem, mas eu acho assim que a aposta firme seria algo relacionado à comunidade LGBT e aos índios. Tendo a base da argumentação, quais são os possíveis temas? Bom, eu aposto forte pela questão indígena no Brasil, principalmente pelas disputas de território e massacres do povo indígena, que foram acontecimentos marcantes de 2017. Vi pela internet que outros professores também apostam por isso. O que eu faria? Eu começaria com a introdução sobre a colonização, muito breve, apenas para mostrar que o índio já era uma parte importante do Brasil, que foi perdendo espaço pela influência da colonização. Depois eu falaria do desmatamento e destruição das aldeias, que lutam constantemente contra fazendeiros, pela cegueira jurídica também, que o próprio judiciário não tem normas tão rígidas assim pela questão da invasão dos fazendeiros, o desrespeito pela mata, etc, etc. Falta de visibilidade como principais fatores e problemas. Quais são as soluções? Temos a necessidade de preservar a cultura, porque é a herança real do país. Então, basicamente, por que tem que proteger os índios? Primeiro, porque são pessoas, direitos humanos. Segundo, porque fazem parte da herança nacional. Não existe outra coisa no Brasil que seja mais brasileira do que os índios. Quem aposta pelo futebol, sinto muito me informar, mas não, primeiro veio os índios, depois veio o Pelé. E por último, quais seriam as soluções que eu usaria para isso? Leis mais rígidas e o cumprimento de direitos humanos. Se vocês derem uma olhadinha aos direitos humanos, eles têm vários tópicos e o primeiro de todos é defender que todo ser humano tem direito a uma existência digna. Então, no momento que você tira as terras dos índios, você está dificultando essa existência digna. Você está infringindo uma norma principal dos direitos humanos. E o Brasil faz parte da ONU, então o Brasil tem que respeitar essa normativa. O Brasil não respeita, então o que a gente pode fazer só é exigir soluções mais rígidas através do governo federal para esse tipo de coisa. Outra coisa que eles vão fazer, mas seria uma solução básica. Logo depois tem um tema que se chama intolerância LGBT, mas eu decidi unir ele a outro tema que também está tendo muita coisa, que são as novas formas de representação familiar. Então, apesar de ser coisas diferentes, LGBTs por um lado e a nova representação de família, eu acho que elas estão ligadas. Então, como argumentação sobre a intolerância LGBTs, porque com certeza, se for um desses temas, eles vão pedir soluções
para esse problema. Então, como combater a intolerância LGBTs? Por exemplo, o Brasil, você já começa falando porque tem gente que diz, não, mas o Brasil não é intolerante com LGBT. Sim, é. O Brasil, por exemplo, segundo o Grupo Gay da Bahia, GGB, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. No mundo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Então, segundo esses dados, você já tem um argumento. O Brasil é um país LGBTfóbico, principalmente transfóbico, homofóbico, todas as fóbias que existem, o Brasil tem. Então, como a gente vai combater essa LGBTfobia? A aprovação de leis mais rígidas e o cumprimento das mesmas, abrir espaço para que se aborde o tema na escola, com palestras e debates, principalmente essa questão da identidade de gênero, porque hoje em dia a representação familiar vem basicamente por causa disso, porque a gente defende, a gente não, né, que eu não defendo essa palhaçada, mas as pessoas defendem que tem que ter um pai e uma mãe. Então, às vezes são 2 pais, às vezes são 2 mães, às vezes é a mãe solteira, entendeu? Então tem esse tipo de representatividade familiar, que tá sendo uma coisa muito contemporânea, tá vindo parte da intolerância. Então você não pode defender na escola um desenho, por exemplo, hoje é o dia dos pais, hoje é o dia das mães, porque, enfim, um debate que eu teria que falar aqui bastante, mas que cabe abertura a esse debate, entendeu? Você tem que levar essas escolas à realidade que tá tendo no mundo atual. Abre espaço para que se aborde o tema, como eu disse, maior inspeção sobre o conteúdo difundido, sobre as questões de gênero na escola, livros didáticos, o professor que te faz desenhar papai e mamãe e diz que tá errado o seu desenho quando você quer desenhar 2 mães, 2 pais, etc. Então, essas coisas a gente tem que ter cuidado, não uma espécie de censura, mas pelo contrário, entendeu? Não justamente censurar e saber que cada família tem uma formação e devemos respeitar e abraçar esse novo estilo. E por último, a maior representatividade para promover campanhas de tolerância a respeito. Ou seja, quantos deputados trans a gente vê, quantos deputados gays assumidos, lésbicas assumidas, pessoas em geral, né, que lutam pela igualdade. Não tem, a maioria dos deputados, a maioria dos senadores são homens brancos e eles não defendem... Só faz merda, né, gente? Puta que pariu. E eles não estão dispostos a abraçar essa causa. Por quê? Porque também não respeitam a situação do país laico. Então, como o Estado é laico, ninguém respeita isso, acaba tendo muita influência da religião. Por isso, eu acho que seria importante essa coisa de abordar o tema na escola e com palestras e debates. Lembrando sempre que essa questão de soluções, você sempre tem que incluir instituições. É bom você pedir lei, é bom você pedir o governo federal, é bom você falar sobre acordos, por exemplo, na questão indígena dos fazendeiros, que o governo facilite com impostos aqueles fazendeiros que respeitem a área protegida ou aqueles fazendeiros que cedam suas terras para os índios. Não sei, entendeu, gente? O que passar assim pela sua cabeça, que possa ser uma solução, mesmo que você pense assim, não vão fazer isso, mas que possa ser uma solução, coloque, nunca se sabe, entendeu? Então, sempre usar instituições como base para soluções e coisas assim. Os outros temas eu não vou me exceder muito, mas eu vou estar publicando o pequeno esqueminha que eu vou fazer com eles no Twitter, então precisa assistir, senão vai ser um vídeo de 50 minutos que, como eu gosto de falar pouco, né? Então, é isso. Eu aposto também pela mobilidade urbana, pelo bullying nas escolas e cyberbullying, a cultura do ódio na internet, ansiedade, depressão e suicídio, limites do humor e liberdade de expressão, assédio e cultura do estupro, superlotação do sistema carcerário. Meu Deus, que hino seria se eles perguntassem isso? Superlotação do sistema carcerário. E os menos prováveis, mas dê uma olhada. Eu aposto pelo desafio da saúde pública no país, acessibilidade para melhorar a qualidade de vida de pessoas com necessidades especiais, analfabetismo funcional no Brasil, problema de muita gente no Twitter e Facebook, e corrupção na sociedade e suas formas de manifestação, tanto em políticos como no judiciário ou na própria cidadania. Então, todos os esquemas desses temas que eu falei avulso, vou colocar no Twitter. E sobre os outros vocês podem sempre procurar. Lembrando também que hoje saiu a notícia de que as pessoas que apoiarem a tortura na sua redação será suspensa com 1-0. Isso vai ser maravilhoso. Eu estou aqui ansiosa para ver esse momento. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. E é isso. Como eu disse, o pequeno esquema mais detalhado das outros temas que eu não pude desenvolver aqui, eu vou colocar no Twitter. Caso alguém tiver interesse, tem um arquivo no Word para poder mandar por e-mail, ok?